E hoje falando sobre dor gênito-pélvica no puerpério. Então, começando essa live, eu não vou falar sobre a dor gênito-pélvica na nossa paciente que passou por um parto via vaginal. Eu vou começar essa live falando da dor gênito-pélvica na nossa paciente que teve uma cesariana. Ao contrário do que muita gente acha, né, e ao contrário do que as pacientes também acham, muitas delas que vão passar por esse tipo de parto, elas vão sim desenvolver um quadro de dor gênito-pélvica lá no pós-parto. E o que explica essa situação, né? Por que mesmo não passando o bebê pelo canal vaginal, por que mesmo assim essa musculatura gera uma tensão, uma hipertonia, uma hiperatividade, e essa paciente tem dor na relação depois desse parto por via cesariana primeiro, depois a gente vai falar por via vaginal. O que explica isso? Então, toda essa explicação vem lá da gestação. Lá na gestação, essa musculatura ela já é sobrecarregada, então a musculatura de assoalho pélvico ela já sofre essa sobrecarga ao longo de toda a gestação e ela pode, já na gestação, ter aumento de tônus, aumento de tensão da musculatura, aumento também de pontos de tensão que podem se manifestar por dor na relação já na gestação ou lá no pós-parto. Então é uma resposta dessa musculatura a essa sobrecarga que é imposta ao longo de toda a gestação. Então as pacientes que passam por um parto via cesariana, elas já tiveram essa sobrecarga lá na gestação e elas podem sim ter essa alteração na musculatura ou já na gestação ou lá no pós-parto. E esse é um ponto muito importante para a gente falar aqui no Instagram, falar para as pacientes, porque muitas pacientes deixam de procurar a fisioterapia pélvica porque o primeiro tipo de parto dela, ou parto de escolha dela, é uma cesariana. Então, o bebê não vai passar no canal vaginal, eu não preciso ir para a fisioterapia pélvica? Muito pelo contrário. Essa musculatura já teve essa sobrecarga na própria gestação. Então, o parto não é motivo para procurar a fisioterapia pélvica. E sim, ele deve ser feito, esse acompanhamento deve ser feito já para a gestação e para preparar essa musculatura independente de via de parto. Outra questão importante, muitas pacientes de vocês vão deixar de vir na consulta de pós-parto porque não foi um parto por via vaginal, foi uma cesariana, porque elas acham que não precisa nem reavaliar a musculatura, não precisa verificar como ficou após a gestação, porque o bebê não passou pelo canal vaginal. E não, a gente precisa sim tanto avaliar quanto verificar se essa paciente não precisa de um acompanhamento mesmo após a cesariana. Então, lembrando, não é o parto que pode acarretar, não é só o parto que pode acarretar essas alterações na musculatura que vão vir a provocar uma dor gênito-pélvica, mas sim a própria gestação. Outro ponto muito importante aqui nessas pacientes, paciente que vem com dor gênito-pélvica após uma cesariana, a gente tem que dar uma atenção muito especial à cicatriz dessa cesariana. Tanto avaliar quanto incluir também essa cicatriz no nosso plano de tratamento. Porque essa dor gênito-pélvica, ela não precisa vir só ali da região perineal. Não, ela pode vir em decorrência da lesão provocada nesse abdômen, da região próxima à pelve, lá dessa cicatriz da cesárea. Então, muito importante, não deixar de avaliar e incluir nesse acompanhamento também a cicatriz da cesariana, porque às vezes a dor gênito-pélvica ela tem sua origem lá
naquela lesão. Principalmente se a paciente tem dor naquela cicatriz ainda, tem tensão muscular em toda a região próxima, tem aderência, tem fibrose dessa cicatriz. Então, esse ponto é muito importante. E eu quero saber de vocês. Vocês já atenderam alguma paciente lá no pós-parto com dor genitopélvica depois de uma cesariana? Coloca aqui pra mim, quero saber. Compartilha aqui com as colegas pra gente discutir também. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a dor genitopélvica após um parto via vaginal. E existe uma lenda, eu gosto de falar que é uma lenda porque não acontece quase nunca, né? O que as mulheres acham geralmente? Eu vou passar por um parto via vaginal e esse canal vaginal ele vai ficar flácido, né? Para nós a musculatura de assoalho pélvico vai ficar flácida. Só que geralmente o que a gente vai observar mais no consultório? Não é uma vagina, não é uma musculatura flácida. Geralmente essa musculatura ela vai estar muito mais tensa do que flácida. Eu sempre gosto de frisar isso, tanto para as minhas pacientes, quanto também para as minhas alunas. Porque a gente precisa falar dessa informação que o principal ponto de escolha de uma cesariana é o medo. O segundo é que eu vou ficar com a vagina flácida. Isso pouco acontece. Geralmente essa musculatura ela vai reagir com o quê? Vai reagir com aumento de tensão, com uma hiperatividade. Então a gente precisa falar sobre isso também para as nossas pacientes. Esse é um ponto fundamental e esse é um ponto também para ela voltar nesse pós-parto. Porque mesmo se a musculatura ficar fraca, ficar disfuncional, ficar hiperativa, hipertônica, em todos esses pontos a gente consegue trabalhar. Então, vamos já frisar que geralmente essa vagina ela vai ficar tensa e não flácida. Tem até um post aqui no meu Instagram falando sobre isso, porque é muito mais frequente a tensão muscular no pós-parto do que a fraqueza muscular, a flacidez muscular. E agora, pessoal, falando sobre a dor genitopélvica lá no pós-parto, eu trouxe um caso clínico para a gente pensar e para a gente raciocinar em cima dele. E eu quero trazer para vocês também alguns olhares de tratamento para vocês incluírem no consultório de vocês. Então, o caso clínico de hoje, anota aí. Puérpera com laceração grau 2, que relata dor perineal. Por que dor perineal? Nesse puerpério imediato, a gente não vai considerar ainda como uma dor genitopélvica, lá com a definição dessa dor genitopélvica. Porque a dor genitopélvica é considerada uma dor sexual, tá? Lá na definição, eu não concordo muito com essa definição, mas na definição dela, ela é considerada como uma dor sexual, né? De cunho sexual. Então, nesse primeiro momento, no puerpério imediato, a nossa paciente ela tem uma dor perineal. Essa paciente pode evoluir para uma dor genitopélvica, mas nesse primeiro momento é uma dor perineal. E nesse primeiro momento, no puerpério imediato, 3 pontos eles já devem ser trabalhados, até para prevenir essa dor genitopélvica, né? Para minimizar já essa dor perineal no puerpério imediato. Primeiro, paciente geralmente vai amamentar nesse puerpério imediato e ela tá com dor. Ela relatou para mim que ela tá com dor perineal. Primeiro momento é a gente adequar um posicionamento adequado para ela amamentar. Então essa paciente vai ficar sentada cerca de 30, 40 minutos. E nesse momento ela vai ficar ali com sobrecarga, né, com impacto na região perineal e ela tem dor. Então o que a gente pode fazer para reduzir a dor nessa posição? A gente poderia até usar uma toalhinha e fazer um rolinho,
para ela sentar ali em cima desse rolinho e reduzir a sobrecarga na região perineal, impedindo ali que a região perineal toque na superfície da cadeira, da maca. Então esse já é um ponto bem legal para a gente já orientar para a nossa paciente. Antes mesmo de ela ter o parto, já na gestação a gente já pode orientar isso. Segundo aqui, o paciente relatou dor, então eu vou usar técnicas para reduzir essa dor. Quais técnicas eu posso utilizar? Gelo, né? O absorvente geladinho, que já tem evidência científica de redução de dor, de melhora de funcionalidade, de melhora também do posicionamento dela para amamentar. Então a gente pode usar sim esse absorvente geladinho. O uso do laser também pode ser feito lá no puerpério imediato e TENS também, né? Os três pontos eles podem ser utilizados já lá no puerpério imediato para redução da dor. Outra técnica que a gente utiliza muito, que também vai auxiliar nessa redução da dor, é o TMAP, né? O treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Ele vai facilitar a vasodilatação, a vascularização, melhora da vascularização, a melhora da cicatrização. Tem até um artigo muito legal de 2017 que eles iniciaram o TMAP logo após o parto e eles mantiveram esse TMAP até 9 semanas depois desse parto. E eles verificaram que além da melhora da vascularização, da cicatrização, eles acharam um ponto muito legal, que é a melhora da funcionalidade dessa musculatura. Então, quanto antes a gente iniciar essas contrações de assoalho pélvico, esse treinamento da musculatura, melhor vai ser para vascularização, melhora da vascularização, melhora da cicatrização e melhora da funcionalidade dessa musculatura. Então, a gente já pode iniciar ali após o parto, geralmente após umas 6 horas do parto por via vaginal, e a gente já vai começar esse treinamento. Jéssica, o que eu indico para a paciente, visto que eu não vou estar ali com ela avaliando esse assoalho pélvico no momento do puerpério imediato? Caso você não esteja, né? Geralmente a gente não vai estar. Nesse puerpério imediato, a gente não pode passar algo novo, até porque a gente não reavaliou a nossa paciente. A gente vai passar o que ela já estava acostumada, porém a gente tem que pensar que um parto por via vaginal, geralmente ele vai reduzir força e reduzir função muscular. É esperado nesse primeiro momento, mas a gente tem que retornar essa funcionalidade, então eu não posso deixar o músculo lá parado e eu tenho que reagir com ele. Então a gente vai trazer exercícios aí para melhora de força, melhora de função, melhora de resistência, mas aqui a gente vai passar exercícios bem fáceis, exercícios que a paciente já estava acostumada e a gente vai começar aos pouquinhos, com poucas repetições, com poucas séries, para ela ir se habituando novamente, para ela também conseguir incluir na rotina. Porque geralmente quando a paciente adere bem à terapia lá na gestação, tudo bem, mas e agora no pós-parto, que ela tem um bebezinho ali para amamentar, que ele tá chorando dependendo dela, então ela não vai ter a mesma quantidade de tempo que ela tinha antes para se dedicar a esses exercícios. Então sempre pensa nisso, otimizar um treinamento, que seja um treinamento que ela consiga fazer ali, mas que não seja um treinamento novo, né? Não dá para passar algo novo aqui. Então a gente precisa falar para ela que é importante esse retorno, que é importante ela retornar ali, mas se ela fizer um pouquinho, pra gente já tá muito bom, que ela vá aumentando ali ao longo dos dias no pós-parto, para que vá estimulando o retorno da funcionalidade nesse pós-parto. A Israela colocou que reparei em mim pós-parto vaginal, nem sinal de movimento de assoalho pélvico, nem abdômen. Levou dias para dar sinal. Isso acontece muito, Israela. Geralmente as pacientes até conseguem contrair, percebem, mas elas dizem assim: meu Deus,
eu não tô contraindo quase nada. Só que é muito importante a gente mandar essa informação também, eu pensar na contração. Mesmo que eu não esteja sentindo ela, mas eu tô mandando esse estímulo. Eu sempre falo para paciente que mandar o estímulo já é algo muito bom. Receber ele é incrível, né? Mas a gente vai aos pouquinhos, tanto em abdômen quanto em assoalho pélvico, tá? Mas é normal reduzir ali a sensação de contração, reduzir a funcionalidade. Essa funcionalidade ela vai retornando aos poucos. E como o próprio artigo falou, se a gente trabalhar essa musculatura, quanto antes trabalhar, melhor vai ser para essa funcionalidade. Claro que vai ser difícil contrair nesse primeiro momento, mas a gente precisa tentar. E nesse puerpério, agora a gente vai passar para o puerpério remoto. Não que a paciente vai ficar todo esse puerpério tardio sem fazer nada, não, a gente vai manter contato com ela, vai conversando, vai verificando se ela está fazendo os exercícios, mas a nossa avaliação ela vai acontecer lá no puerpério remoto. A Israela colocou frustrante, né? Tentar e não sentir, ainda mais nós da área. Deve ser apavorante, né, Israela? Mas ainda bem que ele vai retornando. Então, nesse puerpério remoto, vai acontecer a nossa avaliação. E nesse momento, eu falei para vocês que a nossa paciente teve uma laceração grau 2 e ela teve uma sutura dessa região. Uma sutura, ela vai formar o quê? Uma cicatriz, né? Mesmo sem suturar, ela vai formar uma cicatriz. E a paciente chegou pra gente nessa consulta e ela falou que ela ainda sente dor, EVA 4, principalmente ao sentar e fazer a sua higiene. E também ela foi ter a sua primeira relação sexual, sua primeira penetração, 40 dias depois desse parto. E ela relata dor, EVA 6, no introito vaginal e ardência, sensação de ardência nesse introito vaginal, com sensação de bloqueio na entrada do canal vaginal e baixa lubrificação. Essa baixa lubrificação aqui também tem a ver com a amamentação, né? A gente sabe os efeitos da amamentação também lá na lubrificação. Essa paciente, que já era nossa paciente lá na gestação, ela não relatava dor na relação durante a gestação e não tinha alterações na lubrificação. Tava tudo ok na lubrificação dela, não tinha dor na relação e não tinha alterações na lubrificação. E aqui eu quero focar com vocês bem na cicatriz e no assoalho pélvico, que são as principais queixas aí da nossa paciente hoje. Depois a gente vai ampliar um pouquinho o leque, eu vou conversando com vocês, mas a gente vai focar para a gente entender passo a passo as técnicas que a gente poderia fazer com essa paciente. O que deve ser avaliado na cicatriz dela, que é a principal queixa, a dor ali na cicatriz e a dor em introito vaginal. Principalmente, avaliar coloração dessa cicatriz, verificar mobilidade, então eu preciso tocar na minha paciente, não dá só para observar essa cicatriz, eu preciso tocar e observar como ela está. Se tem presença de aderências, fibrose, queloides e ainda pontos em cicatrização, que a paciente vai chegar ali com 40 dias, às vezes teve algum problema na cicatrização, às vezes tem algum pontinho ali que ainda está, algum pontinho que está inflamado, então a gente também tem que observar tudo isso. Alterações na sensibilidade, tanto na cicatriz quanto ao redor dessa cicatriz, não é focar só naquele pontinho. E a gente também vai verificar as repercussões em tecidos próximos, né, em região perineal no todo, verificar as alterações na funcionalidade dessa região devido a essa cicatriz, principalmente em assoalho pélvico.
né? Uma estrutura muito próxima, uma estrutura que pode ter sido lesada ali, então a gente precisa avaliar tanto a cicatriz quanto avaliar também musculatura de assoalho pélvico. E agora a gente vai discutir ponto a ponto a avaliação e o que a gente faria em cada coisinha dessa da avaliação. Estão conseguindo seguir o raciocínio aqui? Hoje eu quis trazer dessa forma a nossa live para a gente poder discutir um caso clínico. Eu acho que é super importante a gente discutir dessa forma, trazendo artigos, porque a gente consegue enxergar a paciente que a gente tem lá no consultório, né? Consegue achar estratégias para ela. Às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente não sabe mais o que fazer. Então é importante a gente discutir em cima de um caso clínico. Ah, que bom, Gisele. Então vamos lá. Continuando aqui na avaliação, só tinha falado aí do relato dela. Então lá na avaliação dessa paciente, eu observei presença de fibrose na região da cicatriz, com redução da mobilidade da mesma. Então, a cicatriz estava ali hipomóvel, não mexia, os tecidos próximos também. Com aumento de tensão em assoalho pélvico, hiperatividade, com bastante dificuldade no relaxamento. Então, esses foram os pontos encontrados primeiramente. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Pensando nessa cicatriz, né, que está ali com fibrose, pensando em hipomobilidade de toda essa região, aumento de tensão e hiperatividade, a gente vai utilizar algumas estratégias aqui que eu vou trazer para vocês. Primeira delas, que tem bastante evidência já para preparar a mulher para o parto, para reduzir dor perineal, que é a massagem perineal. A massagem perineal ela não é só utilizada na gestação, ela é utilizada também lá no pós-parto. Essa massagem perineal, que é uma técnica de terapia manual, ela vai ser utilizada em cima da cicatriz, em tecidos proximais, para reduzir essa fibrose, melhorar a mobilidade da cicatriz, melhorar a mobilidade dos tecidos ao redor, favorecer a vascularização, melhorar a cicatrização. Então, a massagem perineal, ela vai sim ser utilizada também lá no pós-parto. Outro recurso muito legal é o laser. É o laser de baixa potência. Ele também pode ser feito tanto em cima dessa cicatriz para melhora dessa reparação tecidual. Então aqui o laser vermelho no caso. E em cima e ao redor, porque a minha paciente também relatou dor. Então eu também posso utilizar o laser para alívio da dor e para melhorar essa reparação tecidual. No caso da dor, a gente vai utilizar o laser infravermelho. Tá? Então, as duas estratégias também podem ser utilizadas aqui. Terceira estratégia, uso dos dilatadores. O uso dos dilatadores a gente já pode usar sim nesse puerpério. A gente vai utilizar depois da nossa avaliação e ele vai auxiliar muito a reduzir essa tensão da musculatura, melhorar o alongamento dessa musculatura, favorecer a redução de tensão, redução dessa memória de dor que a paciente já tem lá daquela tentativa de penetração que ela teve. Então, essa paciente ela vai estar ali, né, lembrando daquela dor, e a gente utilizando o dilatador no consultório vai fazer com que ela entenda, não tá mais doendo. Olha, evoluímos o dilatador, não doeu mais. A Jéssica agora tá usando o último dilatador e não tá doendo mais. Então a paciente vai entendendo aquele processo e vai conseguindo também relaxar lá no momento da relação. A gente precisa também ter esse momento de relaxamento, não lembrar daquelas experiências ruins. Então essa paciente vai conseguindo ter mais tranquilidade nesse momento e assim a gente consegue reduzir a dor também. Dúvidas até agora? Falamos já de massagem perineal, laser e também dos dilatadores.
Só para esse primeiro ponto da avaliação. Aqui, a gente também vai incluir o TMAP. O TMAP principalmente pensando em trazer essa percepção de melhora do relaxamento. Então, a gente vai melhorar a funcionalidade dessa musculatura, reduzir tensão, reduzir essa hiperatividade, com um treinamento inicial voltado bem para relaxar. A paciente vai contrair, mas o foco ali é ela perceber e treinar bem esse relaxamento. Posso utilizar o biofeedback? Com certeza. Pode utilizar o toque junto com o TMAP, o alongamento junto com o TMAP? Pode também, é outra estratégia muito legal. E a gente pode associar também aqui para essa queixa na cicatriz, intenção de assoalho pélvico, a vibração. A vibração é uma estratégia que hoje a maioria das físios tem no consultório. Essa vibração, ela também vai melhorar a vascularização, vai melhorar toda a região da cicatriz e vai ajudar também a reduzir dor. Essa vibração a gente pode até indicar para paciente fazer em casa. Não precisa ser o peridel. Eu tenho algumas pacientes que compraram um peridel, que é um instrumento muito legal, mas pode ser um bulletzinho que a paciente vai utilizar ali em cima dessa cicatriz ou ao redor. Mas aqui tem um ponto muito importante. Com quem que eu não utilizo essa vibração? Coloca aqui nos comentários. Eu quero que vocês também falem, não é só eu falando sobre esse caso. Vamos lá, pessoal. Com quem eu não utilizo a vibração? Comenta aqui pra mim. E aí? A paciente que eu não utilizo a vibração é aquela paciente que está com uma hipersensibilidade nessa cicatriz. Essa paciente já está com a região irritada, ela não consegue colocar uma calcinha. Imagina se eu colocar uma vibração ali em cima. Pode ser que irrite ainda mais. Então, para essas pacientes, eu não utilizo a vibração. Em alguns casos, a gente vai fazer até um processo de dessensibilização. O que a gente poderia utilizar ao invés de uma vibração aqui? Eu poderia utilizar uma textura bem leve, como um algodão, para dessensibilizar, para reduzir essa hipersensibilidade que ela tem ali, tá? Então, cuidado com a vibração. Vibração não é para todo mundo. A gente sempre tem que observar como a paciente fica ali com a vibração. Se ela não gera mais tensão ainda, se ela não busca fazer uma adução de membro inferior, né? Então a gente precisa observar, não é para todo mundo. Assim como todas as técnicas, né? A gente sempre tem que avaliar também como a paciente fica durante a execução daquela técnica. Então isso é bem importante. Outra questão aqui, continuando a avaliação. A paciente, a Paula colocou aqui pra gente, queixa de ardência introito também não é indicado vibração? Então, Paula, depende muito. Se essa ardência ela é provocada por um aumento da tensão muscular, a vibração ela pode ser benéfica. Pode ser, porque não é para todo mundo. Então, se essa ardência for provocada por esse aumento de tensão, o paciente tolerar bem essa vibração, tranquilo, vai auxiliar muito nesse relaxamento. Mas se essa ardência for provocada por esse aumento de sensibilidade, daí nem sempre vai ser legal, tá? Então, a gente precisa sempre verificar o que vai ser bom para minha paciente naquele momento. Talvez nesse primeiro momento, essa ardência, ela reduza mais com o uso de um dilatador, porque vai ficar ali em contato, a borracha, o látex, vai estendendo o tecido de forma gradual, ela vai relaxando aos poucos. Então, nesses casos, vai ser melhor do que a vibração. Como é o nome peridel, todo mundo pode usar no pós-parto?
pode utilizar sim, é Peridel, é com 2 L's no final, é um vibrador terapêutico, né? Ele tem várias ponteirinhas e ela pode usar sim. Isso, Peridel, Israela, isso mesmo. Então, o paciente pode utilizar sim, não tem problema nenhum. Tem pacientes que compram Peridel, como eu falei para vocês, e esse Peridel a gente vai usar em inúmeras situações, né? Introito vaginal, em centro tendíneo, até para redução da dor ali em cicatriz de cesariana. Algumas pacientes se beneficiam desse uso da vibração, tá? Algumas pacientes se beneficiam, tá? Eu sempre gosto de frisar isso, que não é para todo mundo. Avalie ponto a ponto o que a gente pode utilizar. Estou trazendo várias estratégias aqui, mas a gente sempre tem que ponderar o que vai ser melhor para a nossa paciente. Continuando a avaliação. Verifiquei que a minha paciente, além daquelas queixas, além daqueles dados que a gente já observou, ela ainda tem dor EVA 5 ao toque, em pontos tanto externos, próximos à cicatriz, e em bulbo cavernoso. Então, bem na entrada do canal vaginal, principalmente em ponto 9 do reloginho, no qual foi a laceração. Então, ali naquela região, ela tem dor EVA 5, né? Nesse ponto 9, ela tem EVA 5. O que a gente pode utilizar de estratégias aqui, nesse caso? Essa paciente está com uma dor intensa. Se eu for fazer o toque, estimular muito a região, talvez essa dor piore. Então, a gente pode utilizar uma estratégia para reduzir essa dor primeiro e depois eu fazer alguma manipulação ali na região. Por exemplo, TENS. TENS a gente pode utilizar. Então, quando a paciente apresenta uma dor intensa que vai dificultar essa manipulação de alguns tecidos ali da região, o uso de uma corrente analgésica ela pode sim ser benéfica. E nesse caso a gente poderia utilizar tanto o eletrodo em centro tendíneo, fugindo da região da cicatriz, botando um pouquinho para baixo, por quê? Porque se eu colocar em cima, às vezes vai gerar um incômodo para a paciente. Principalmente se é uma cicatriz que tem bastante aderência, bastante fibrose ali, a corrente elétrica entrando nessa cicatriz, ela pode provocar algum desconforto. Então, evitar em cima dessa cicatriz. Então, a gente pode utilizar ali cerca de 20 minutinhos. E nesse período, como não é neuromodulação, quem é minha aluna sabe o porquê que eu estou frisando neuromodulação. Como não é neuromodulação, a gente pode utilizar outras estratégias em conjunto. Por exemplo, técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento, para a paciente já fazer ao longo dessa aplicação da eletro, né? Dessa analgesia, para que depois eu trabalhe com esses tecidos. Outra estratégia, também para analgesia, uso do laser. Eu já falei lá anteriormente para usar em cima dessa cicatriz, mas a gente também pode utilizar nesses pontinhos aqui dolorosos, tanto externos quanto internos. E nesse caso, para analgesia, seria o laser infravermelho, tá? Então, nesses casos aqui, a gente poderia sim verificar quais os pontinhos que a paciente tem de dor e a gente aplicar o laser também. Falei lá também sobre a cicatriz e a massagem perineal. Aqui, tanto externo quanto interno, eu também vou utilizar a massagem, porque a massagem interna, ela também vai melhorar tanto a mobilidade desse tecido, ela vai reduzir a dor, mas eu preciso ir com uma massagem leve, uma massagem tranquila. Eu não vou querer alongar tudo de uma vez só, não. Eu preciso ir aos poucos, para que essa dor não se intensifique e para que não ocorra um aumento de tensão provocado por essa técnica. Então, a gente precisa, sim, sempre ir com calma, até para ajudar nessa redução da dor, melhora da vascularização
e redução dessa hiperatividade da região, melhora desse relaxamento. Tranquilo até agora? Conseguiram entender? Isso é bem importante para a gente entender. Estão vendo que uma técnica vai auxiliando na outra, né? Então, a gente pode sim utilizar várias técnicas, mas uma vai sempre beneficiar outras questões, né? Ela não é só para uma coisinha. E agora, falando de assoalho pélvico. O assoalho pélvico, desse nosso caso de hoje, ele teve a seguinte avaliação. Lá com a escala New Perfect, eu verifiquei que ela tinha um P de 2, então grau de força de 2. Ela tinha uma endurance de 2. A Israela colocou, gente, a Amanda essa didática estudar algum caso. Ah, que legal, Israela. Vamos trazer mais casos, tá? Depois coloquem lá no direct para mim casos que vocês queiram discutir, que a gente traz nas lives também. Aqui para mim não travou, para vocês travou? Se travou, falem aqui para mim, para eu poder continuar. Então vamos lá. Voltando na avaliação de assoalho pélvico. Grau de força 2, endurance de 2, tá? 2 segundinhos de contração. Conseguia repetir 4 vezes de 2 segundos. E ela fez 5 vezes nas contrações rápidas, no fast, tá? Então, lembrando, P de 2, E de 2 segundos, R de 4, F de 5 vezes. Ela não teve elevação da parede vaginal, então negativo, o E negativo. O C positivo, que são as cocontrações, então ela contraía glúteo e adutor junto. E aqui uma resposta para isso é que às vezes a paciente está sentindo dor no momento da contração. Isso pode acontecer e por isso que é tão importante a gente reavaliar para ver se ao longo das técnicas de relaxamento, de redução de dor, essa paciente também não melhore nesses aspectos de força e função muscular. E o último pontinho da avaliação que faltou foi o T. O T é a pré-contração. Ela também não tinha pré-contração. E a associação com todas essas técnicas que a gente comentou de redução de tensão, de melhora de relaxamento, de redução de dor, o TMAP ele vai servir também para favorecer a melhora dessa funcionalidade que a paciente precisa, porque ela tem um baixo grau de força, uma baixa resistência, ela não tem capacidade de pré-contração, ela tem cocontrações associadas, então a gente precisa sim trabalhar com essa paciente força, função, coordenação. E também lembrando que ela tem dificuldade no relaxamento. Se eu não contraio adequadamente, eu também não relaxo adequadamente e vice-versa. Então, a gente precisa, sim, trabalhar tanto contração quanto também relaxamento. Isso vai acontecer em conjunto. E aqui nesse caso, como é uma paciente que tem dificuldade na contração, a gente poderia associar, olha que legal, uma eletro aqui fez. A outra para analgesia, TENS. Aqui eu poderia associar fez, tanto para melhorar consciência da contração, quanto também para melhorar relaxamento. Meu Deus, como é que eu faço isso? Então vamos lá, passo a passo aqui. Eu vou trabalhar com essa paciente contração lenta. Por que contração lenta? Quando eu vou trabalhar a contração lenta, as fibras rápidas também são ativadas. Então, para consciência perineal, geralmente a gente trabalha com fibra lenta, com contração lenta. Frequência mais baixa, então em torno de 30 Hz, já explico por quê. E largura de pulso mais alta, em torno de 500 milissegundos. Por quê? Eu não quero uma contração rápida, eu não quero um pancadão
de estímulo elétrico. Não, eu quero um estímulo elétrico gradual, um estímulo elétrico que vá trazer uma correta contração de musculatura lenta. Então, frequência mais baixa, largura de pulso mais alta. Quando a gente quer trabalhar a fibra rápida, é ao contrário, uma frequência mais alta e uma largura de pulso mais baixinha. Aqui, como é fibra lenta, eu vou colocar uma rampinha de subida, então 2 segundos, é uma contração lenta, então eu quero orientar ela como ela vai fazer essa contração. O tempo on de 3, 4 segundinhos, o paciente contraía 2, mas eu posso colocar um pouquinho a mais, porque aqui eu quero estimular, é um estímulo passivo, até para trazer melhor vascularização, enquanto está contraindo, enquanto tem ali a corrente elétrica, eu estou mandando o estímulo para a região. Descida também de 2, então, a contração lenta de forma gradual, então eu não quero um estímulo intenso, eu quero um estímulo gradual. E o tempo off aqui, o paciente contraiu 3, eu posso colocar 6 até 8 segundos. Por quê? Porque eu não quero trabalhar em conjunto relaxamento. Então, para otimizar esse trabalho com eletro de consciência, mais trabalhar relaxamento, eu vou aumentar o tempo off para indicar para ela essa descida, esse melhor relaxamento dessa musculatura de assoalho pélvico. Conseguiram entender? Comenta aqui para mim, quero saber. E além de utilizar a eletro, a gente também vai associar os exercícios ativos, né? A paciente está contraindo, não é uma paciente com grau de força 0, né? Então, ela está contraindo, só que eu quero, com essa eletro, estimular ainda mais essa contração. Mas eu posso trabalhar um pouco com a eletro e depois exercício ativo, né? Porque isso é o que a gente quer que a paciente alcance, né? Somente o exercício ativo. Então, aqui eu vou trazer exercícios que envolvam melhora de função muscular, ainda atuando nesse relaxamento, mas também em busca de melhor coordenação, melhor força, melhor resistência, tá? Então, aqui a gente vai associando os exercícios. Débora, é o facing, isso mesmo. Para analgesia TENS, para contração muscular é o FES, isso mesmo. E aqui, pessoal, uma dúvida muito comum. Lembra que eu falei que a paciente relatou dor na relação, né? E a gente vai pensar, e aí, libera para penetração de novo ou não libera? O que vocês fariam se essa fosse a paciente de vocês? A gente fez essa única sessão e a paciente teve todo esse relato de dor, grau 5, né? Na escala visual analógica, de dor. Então, eu libero ou não para penetração depois dessa sessão? O que vocês acham? A minha resposta é não. Por enquanto, ainda não. Por que não? Essa paciente aqui, eu iria atender ela de forma semanal. Enquanto ela não tivesse redução de dor e melhora de toda essa queixa relacionada à cicatriz e a essa musculatura, eu não orientaria ainda uma penetração. Outro contato sexual, liberada, não tem problema nenhum, mas a penetração eu ainda não liberaria. Caso a paciente lá na próxima ou na outra sessão, a gente está trabalhando, não teve mais dor, melhorou os pontos, não tem mais ardência, cicatriz está móvel, não tem mais queixa nenhuma ao toque, ao uso do dilatador, daí a gente já pode liberar. Não existe um tempo padrão. E também assim, mesmo que a paciente não tenha dor, mas ela não está segura para voltar a ter uma penetração, eu não libero. Eu sempre pergunto para a paciente, você tá preparada hoje para ter uma relação? Consegue relaxar? Consegue não pensar na dor? E às vezes a paciente até vai tentar,
mais ela vai te relatar. Olha, Jéssica, eu tentei, mas eu ainda senti dor e eu tava com muito medo de ter. Então, a gente vai aos poucos, né? Vai aos poucos até para a paciente não sentir dor na próxima vez que ela tentar, tá? Então, esse retorno à penetração, ele também deve ser gradual. O que acontece geralmente? As pacientes esperam a vinda lá na nossa avaliação para voltar a ter uma relação. Isso é muito comum, muito, porque ela quer que você avalie, quer que veja se não tem nenhuma alteração ali, se ela não vai sentir dor, para depois ela voltar a ter uma penetração. E no momento que a gente for orientar essa paciente a ter uma penetração, existem algumas orientações que são fundamentais, que a gente não pode deixar de passar para a nossa paciente. Então, prescrevi lá para ela, tá liberada para ter uma penetração. O que tem que ter junto dessa liberação? Primeiro, usar um lubrificante. Uma queixa dela era a alteração dessa lubrificação. E essa queixa, ela é decorrente da amamentação também, que é muito comum lá no pós-parto, né? A gente sabe que a prolactina ela vai reduzir sim a lubrificação desse canal vaginal. Então, orientar um lubrificante também é muito importante. Cuidado com óleo de coco, porque no pós-parto a paciente geralmente não tem nenhum método contraceptivo e se ela estiver usando uma camisinha, né, um preservativo, o óleo de coco ele pode estourar esse preservativo. Então, muito cuidado nessa orientação. Usar um lubrificante, geralmente eu indico o da Dermosex, que é aquele à base de óleo de coco, escaleno. Então, ele foi feito para a região vaginal, né? Não é o óleo de coco comprado no supermercado. Então, eu oriento esse. Ou algum lubrificante à base de água, mas sem cheiro, sem sabor, porque tudo isso pode gerar irritação para esse canal. Outro ponto importante aqui, principalmente se a paciente já teve dor em outra relação ou se é a primeira vez que ela vai ter dor. Isso deveria ser sempre, mas vamos supor essas duas situações. A paciente tem que abusar das preliminares, só ter penetração quando ela estiver super querendo, super preparada, porque assim a gente tem certeza que esse canal está mais relaxado, que a paciente está bem lubrificada, então nesse momento ela vai ter a penetração. Usar uma posição que a paciente se sinta bem confortável. Então a gente não vai escolher a posição para a paciente, ela vai ver a posição que ela se sinta mais confortável. Tá? Ela vai estar no comando, ela vai ditar o ritmo e caso doa novamente, o que eu oriento para as minhas pacientes? Que se ela sinta uma dor acima de 3, 4 e não passar em nenhum momento, né? Ela fez a penetração, tem dor, tem ardência ali, o ideal é que ela pare e que ela tente em outro momento. Por quê? Se ela continuar aquela relação com dor, ela vai ativar lá o ciclo medo, tensão, dor, pode gerar mais ardência, mais tensão muscular e o músculo pode reagir com o aumento dessa hipertonia, com essa hiperatividade. Então, a gente precisa sempre orientar a paciente para ir aos poucos, né? Então, essa questão de orientar a prática de atividade sexual, ela vai ter orientações já lá na gestação, né? A gente precisa falar sobre isso, precisa já preparar esse casal. Eu até puxo bastante esse assunto lá na aula de parto também, para saber as dúvidas deles, o que eles imaginam desse puerpério, né? E já passar orientações como essas que a gente conversou aqui, para eles já estarem preparados. E lá no pós-parto a gente vai reforçar sim. A paciente que esperou para vir na nossa consulta, tá tudo bem com ela, não tem ponto de tensão nenhum, daí sim a gente vai orientar bem para que ela use lubrificante, para que ela encontre uma boa posição, para que ela se sinta confortável.
Tudo isso é muito importante nesse retorno à vida sexual. E aqui a gente estava falando de dor genitopélvica no puerpério, mas isso aqui serve para todas as nossas pacientes de dor genitopélvica. Essa paciente de dor genitopélvica, quando ela for liberada para ter uma penetração, ela precisa também ter esse retorno gradual, ela precisa estar segura para esse momento. E essa segurança em ela voltar a ter uma relação também parte da segurança que a gente está passando ali no consultório com ela, das orientações que a gente está passando. Então, todos esses pontos são fundamentais para um retorno aí mais tranquilo à relação.